Olá, tudo bem? David Rocha aqui. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como fazer um orçamento simples e eficaz. O orçamento é uma importante ferramenta que irá te auxiliar a ter uma vida econômica plena. Então, vem comigo. Para criarmos um bom orçamento doméstico, é importante sabermos um pouquinho o que realmente é ele. Porque muitas pessoas acham que o orçamento é só você preencher uma planilha. E não, não é. Preencher uma planilha é preencher uma planilha. Então, o que é, na verdade, o orçamento? É algo que vai te proibir de gastar? Não, o orçamento não proíbe ninguém de fazer nada, porque quem vai criar o seu orçamento é você. Quem vai dizer o que tem no seu orçamento é você. Então, é importante que você conheça o seu padrão de consumo, quais são os seus sonhos financeiros e aonde você quer chegar com seus investimentos e até com em sua vida financeira e profissional para criar um orçamento que seja realmente útil para você. O orçamento vai ser diferente para cada pessoa. Isso porque a gente sempre escuta alguém falar assim: ah, mas você quer economizar dinheiro, então você quer fechar o mês no azul? Faça o seguinte: corte o supérfluo. Só que o que é supérfluo para mim pode não ser para o outro. Por exemplo, eu posso achar o celular mais moderno da moda apenas um item supérfluo, porque ele não me interessa tanto. Mas eu posso acabar gastando o mesmo valor que seria desse celular em livros. E alguém iria dizer, ah, mas você é louco, vai comprar livros para caramba assim, por quê? Porque para mim é importante. Então, o mais importante é você saber o que lhe importa, o que faz com que você sinta que tem uma vida plena. O seu orçamento tem que começar daí, porque aquilo que é importante para você não pode ser cortado, não pode ser ignorado, né? E ninguém vai entender o que é importante para você, apenas você ou talvez o seu companheiro que acabará, né, ali compartilhando de suas decisões. Então, vocês vão ter que achar o que é importante para os dois, uma média do que é importante para os dois. Essa diferenciação de saber o que lhe faz feliz, o que é importante para você, tem que ser deixada clara já no início da sua tentativa de orçamento, por um motivo até simples. Se isso não estiver bem definido, você vai desistir dele na primeira dificuldade, no primeiro corte que você tiver que fazer, porque as contas não estão fechando. Mas basicamente, o orçamento é decidir para onde vai o seu dinheiro. Ou seja, temos que saber inicialmente quanto ganhamos e quanto gastamos. Isso é importante, talvez a parte mais importante. Você provavelmente diz, ah, mas eu sei o quanto eu ganho. Será? Outra coisa, muitas pessoas dizem, olha, mas eu sei o quanto eu gasto. Será? Porque o quanto você ganha não é necessariamente o que está no seu contra-cheque, porque ali tem o valor bruto. Talvez você tenha que olhar o valor líquido, né? Ou então você tenha outras fontes de renda por fora e que traz algum dinheiro extra que você pode considerar pouco e nem anota, nem nota ele no seu dia a dia. E os gastos, existem vários gastos que passam despercebidos quando estamos falando uma vida normal, corrida, você não vai ficar prestando atenção em todos os gastos que você faz, que é humanamente impossível de prestar atenção ali e lembrar de tudo aquilo. Então, temos que pensar aqui, tá, ok, eu sei que eu tenho que ter no meu orçamento o que é importante para mim, sei também que ele tem que me, eu tenho que, né, saber o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Então, eu preciso de uma planilha, preciso ali de um aplicativo ou de alguma coisa mais tecnológica, né? Na verdade, são coisas que ajudam. A planilha vai te ajudar fazendo cálculos automáticos. Um aplicativo também vai lhe ajudar, aqueles aplicativos que já pegam ali o status do seu banco e deixa certinho para você ver. Apesar que eu não recomendo tanto, porque eu ainda acho pouco seguro. E aplicativos manuais também são muito bons. Mas para falar a verdade, para fazer um orçamento, você não precisa de nada mais do que isso aqui. Uma folha em branco. Tá vendo? Pega uma folha, seja de caderno, seja Chamex mesmo, A4,
divida na metade. Em um lado dela, você abre e vai colocar, né? Deixa aqui. De um lado você vai colocar receita e no outro você vai colocar despesa. E a partir daí, no lado da receita, você vai anotar, pelo menos durante os próximos dias, tudo que entra na sua conta. É bem simples. Você anota, recebi isso, recebi tal. E no lado da despesa, você vai anotar o, o quanto gastou. Aí você pode pensar, mas eu vou fazer isso durante muito tempo. Eu recomendo que você comece fazendo por 2 semanas, apenas para pegar a manha, né? Para pegar ali o jeito de como fazer e ficar mais automático. Porque você vai ver que isso nem dá, você vai acabar vendo que isso não dá nem tanto trabalho assim. Mas é importante notar o seguinte: quando estivermos na rua, nós não vamos estar anotando todas as despesas de uma folha de papel. Então, é provável que você tenha ou um aplicativo, o que eu acho mais trabalhoso, ou um pequeno bloco de notas, um caderninho pequeno que você deixe no bolso e anote sempre que você comprar alguma coisa. Por quê? Quando você, quando você gasta e deixa para anotar quando chegar em casa, temos um problema sério que é esquecer. Nós esquecemos. Lembre, estamos sempre ali sendo bombardeado por muitas informações. Você acha que o que você gastou ali de, vamos dizer, em uma padaria, você vai acabar lembrando? É muito difícil. Feito isso, você sabe o quanto ganha e o quanto gasta, você já sabe um pouco do seu padrão de consumo. Porque em 15 dias, provavelmente, você fez os seus gastos habituais. Mercado, lanches, transporte, todos esses gastos habituais que você poderia acabar ter, que você poderia fazer, você acaba tendo feito eles nesses 15 dias. Depois, lembre, você pode colar também no seu cartão de crédito, né? Do extrato do seu cartão de crédito, caso você passe o crédito, débito ou coisa do gênero. Mas aí, a partir do momento que você fez isso, você já sabe um pouco como você pode dividir para não cortar o que é importante para você, para não cortar o que te importa, nem o seu lazer. Um erro de muitas pessoas que tentam fazer um orçamento é cortar o lazer porque acham que o lazer é supérfluo. E talvez o lazer seja uma das coisas mais importantes no orçamento. Visto isso, de que podemos, a partir dessas anotações, ter uma noção de como vamos fazer esse orçamento, nós agora podemos passar para os modelos prontos de orçamento, que é de onde partimos, né, quando estamos começando, e depois vamos moldando eles à nossa realidade. Né? Ou seja, uma coisa que eu sempre falo, a educação financeira ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência comportamental. Logo, para cada pessoa, ela vai se comportar de um jeito diferente, porque cada pessoa tem seus vieses diferentes. Muita gente acha que educação financeira é, vou cortar isso aqui, vou deixar de consumir isso aqui e eu estou educado financeiramente. E não é isso. Eu gosto de dizer sempre que a educação financeira ela é um conjunto de hábitos que vai te ajudar a consumir melhor, a viver mais plenamente e, quiçá, alcançar a liberdade financeira a partir desses hábitos. Então, ok, você tem ali os seus gastos, você sabe que a educação financeira não é cortar, então como é que a gente vai levar em conta isso para criar um orçamento? Existem 2 orçamentos bem básicos que vemos aí sendo sempre comentados. Um deles eu gosto de chamar de orçamento das 3 vias, que ele vai dividir o seu ganho em 3 diferentes categorias e você vai utilizá-las de maneira e você fará com que os gastos dessas categorias não passem o que foi estipulado no orçamento. Quais são as categorias, né? A primeira categoria é 70% da sua renda vai para os gastos básicos. Ou seja, os seus gastos com a vida normal. Sejam eles gastos fixos, que é aluguel, conta de água, luz, transporte, né, parcela do carro, seguros, educação, tudo isso são gastos que você já sabe, então você já pode anotar e você já sabe quanto dali daquele 70% está comprometido. Esses gastos fixos aí, nós chamamos de o mínimo necessário do seu padrão de vida. Por quê? Mesmo que aconteça qualquer coisa, se você consegue manter esses gastos fixos,
você consegue manter uma boa parte do seu padrão de vida inalterado. Por isso que nesse orçamento das 3 vias, essa categoria de gastos básicos ganha 70% de relevância. Dentro desses gastos básicos também, desses 70%, está as despesas não previstas, né, que pode acontecer, e o lazer. Ou seja, você tem que destinar também parte desses gastos para o lazer. Um exemplo, vamos dizer que você ganha 3 mil por mês. Se 70% vai para esses gastos básicos, você vai deixar 2.100 para esses gastos básicos. Os outros 30%, ou seja, os outros 900, vão para outros gastos. Que gastos são esses, né? Os outros 20% do orçamento, eles vão para o que chamamos de sonhos de curto prazo ou quitação de dívidas. Dependendo, se você tem dívidas altas agora, se você tem dívidas a pagar, veja, não estou falando parcelas que você já pode ter incluído lá nos gastos básicos, que são parcelas que você está mantendo em dia. Dívidas é alguma coisa que você esteja inadimplente, ou algum cartão que veio mais alto porque deveria, algum empréstimo que acabou saindo ali do planejado. Então, você iria destinar esses 20% para esses gastos. E se você não tem essas dívidas, você destina para seus sonhos de curto prazo. Quais seriam os sonhos de curto prazo, assim, que poderíamos pensar? Uma viagem, quando estiver podendo viajar, logicamente, ainda não é uma realidade tão próxima, né? Uma viagem, ou adquirir algum bem que você queira, seja um celular, um carro, o que for, né? Você vai destinar esses 20%, ou seja, R$ 600 daquela renda de 3 mil, para esses gastos de curtíssimo prazo, que são gastos que você vai acabar dizendo, tá, eu juntei para viajar, fui, viajei e aproveitei. Juntei para comprar esse celular e comprei. Juntei, dei uma entrada no carro e a parcela do carro vou pagar com esses 20%. Tudo isso você pode colocar nesses 20%. E os outros 10%, né, que podemos ver nesse orçamento das 3 vias, ele vai para investimentos. Esses 10% são muito importantes, porque por mais que você tenha dívida, por mais que você tenha sonhos de curto prazo, você tem que pensar no seu crescimento patrimonial, no seu longo prazo, lá na frente, em gerar renda, em ter renda passiva, em se tornar livre financeiramente, em planejar uma aposentadoria. E é com esses 10% que você irá destinar para esse objetivo e não vai mexer nele, né, caso o orçamento em si esteja funcionando corretamente, você irá acabar no momento certo, né, e se investir corretamente e tudo mais, chegando a ter um bom patrimônio a partir disso. Que seria, nesse caso, você iria guardar os 300 finais ali daquela renda de 3 mil todo mês nesse plano do investimento. Esse orçamento das 3 vias, ele é bem antigo, né? Ele foi proposto, na verdade, pelo George S. Clason, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e ele explica muito bem como, com esse orçamento simples, você pode ter uma vida financeira muito plena. Quer saber mais sobre esse livro? Dá uma olhada nesse link que eu estarei deixando no comentário fixado. Acho que você pode se interessar bastante. Agora vamos passar para o segundo orçamento, que também é bem simples, só que ele tem mais categorias, né? Ele é mais moderno, inclusive. Esse orçamento é o mais usado, que é o orçamento dos potes. Na teoria, vamos pegar 7 potes, né? E nesses potes nós vamos dividir nosso orçamento como um todo. Ou seja, o que é que ele diz? 50% vai para as despesas necessárias, né? Ou seja, diminuiu lá daquele. 10%, veja, 10% vai para os sonhos de curto prazo, né? Ou seja, você vai pegar 10% e pensar nos sonhos de curto prazo ou na quitação de dívidas, como falamos anteriormente. Os outros 10%, aqui já fechamos 70%, os outros 10% vão para investimentos, realmente, que você vai pensar ali no longuíssimo prazo, pensando na sua liberdade financeira, construção do patrimônio. E tem uma regra nessa do lazer, você tem que gastar ele completamente, né, dentro daquele mês. É uma regra bem legal para que você se mantenha ali feliz, pleno, sabendo que você está
seguindo numa direção que lhe importa bastante, e não deixando de viver o hoje pensando em depois, que é um erro que muita gente pensa. Ah, eu vou guardar, então eu vou deixar de viver hoje pensando em viver depois. Não é bem isso. Na verdade, você vai guardar enquanto vive hoje e enquanto aproveita seus sonhos de curto prazo. Tudo precisa apenas de um pouco de disciplina para fazer. Você não precisa daquela escolha de Sofia, né? Ou um ou outro. Não, você pode ter os dois na medida certa. Outros 10% vão para a caridade. Caridade, sim, caridade. É importante ver como o, o pensamento de alguém que trabalha a educação financeira pensa na prosperidade não só dele, mas sim da comunidade ao seu redor. De nada adianta você estar bem numa comunidade que está ruim, porque você não vai ter nem oportunidade de crescer e ela vai se tornar mais perigosa. Mas você ajudando os outros, ajudando quem precisa, você agradece até a você mesmo, você se sente mais satisfeito, né? Você se sente mais pleno, sente que a sua educação financeira está servindo ao trem, a outro objetivo que não só você mesmo. É uma das coisas que é muito importante dentro ali da educação financeira, quando trabalhamos nesse orçamento. E, por fim, os últimos 10% vai para a educação. Sim, educação, você pode dizer, mas David, eu já sou formado, eu já trabalho e tudo mais, tenho que estar para a educação dos meus filhos? Não. A educação dos seus filhos está lá nos gastos necessários, talvez se você precisar pegar dessa parte da educação também consiga, mas essa educação é para que você invista em você mesmo, que é um dos melhores investimentos e que vai lhe trazer os melhores dividendos, por assim dizer, né? Ou seja, invista em treinamento, invista em uma especialização, né? Invista em cursos que te ajudem a empreender melhor ou a ter uma produtividade melhor, porque isso vai aumentar a sua renda e, ao aumentar a sua renda, logicamente, o que é que acontece? Você consegue colocar ela dentro dessas porcentagens, fazer com que você tenha como consumir mais e melhor, fazer com que você invista mais para os sonhos de curto prazo, para que você aproveite mais com lazer no curto prazo, que você invista mais. Se você consegue aumentar sua renda de 3.000 para 4.500, fazendo um curso, um plano, fazendo com que você se torne mais valioso para o mercado, isso foi um investimento que aconteceu e foi muito bom para você. Ou seja, sempre deixe uma margem para o seu próprio treinamento, para o seu próprio aperfeiçoamento. Essa é uma das coisas também muito importantes dentro aqui do orçamento. Particularmente, eu utilizo esse segundo tipo de orçamento com algumas alterações para que fique mais dentro do meu padrão de consumo em si. Veja que esses dois orçamentos são muito bons, tem outros que são bons também, mas não existe um melhor que o outro, porque o que importa é que o orçamento faça com que você consiga ter um bom padrão de consumo, ter uma boa vida economicamente falando, né? Então, pensa sempre nisso. Assuma um orçamento, tenta manter ele, vá ajustando com o passar do tempo para que ele chegue a um patamar que seja importante para você, que lhe ajude a alcançar seus sonhos financeiros e sua independência financeira. Legal, né? Então, ponha em prática esses conceitos e deixa no comentário se ficou com alguma dúvida ou se surgiu dúvida enquanto você botou em prática, porque a gente vai sempre respondendo, tentando tirar as dúvidas, tá? Se gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, porque sempre vai ter conteúdo novo, tanto sobre educação financeira quanto sobre investimento. Lembre de deixar o like e compartilhar com todos aqueles que precisam saber desse conhecimento, né? Porque vamos ajudar a ter uma comunidade mais forte e próspera, que é muito importante. Muito obrigado por chegar até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.